Faça um bom dia, faça um excepcional dia. Por que faça? Porque você é que tem que fazer um dia maravilhoso para você. Porque você acordou, você está respirando. Deus te concedeu mais um dia de vida. E hoje, uma sexta-feira, é um dia maravilhoso para você agradecer a Deus, porque é o único que você tem na sua vida. E hoje nós vamos continuar com o nosso estudo de sabedoria e nós vamos estudar um pouco o capítulo 10. Vamos iniciar o capítulo 10. O capítulo 10 é maravilhoso, ele vai mostrar a grandeza da sabedoria através dos fatos vividos antigamente, que são os nossos pais, que são os nossos pais na fé, que são os nossos ancestrais, aqueles quem trouxe para nós a sabedoria, que trouxe para nós do povo deles, veio, através deles, veio a geração onde Jesus nasce e traz a salvação para todos nós. Então, o capítulo 10 da sabedoria vale a pena, depois que a gente terminar, eu vou ler na íntegra, vale a pena você estar vendo, revendo. Ela faz uma síntese assim do Antigo Testamento, do Gênesis principalmente, maravilhoso, mostrando para a gente a sabedoria. Então ela vai começar, olha, com a história de Adão. Percebe aqui no capítulo 10, versículo 1. A sabedoria protegeu o pai do mundo, o primeiro homem formado por Deus e que foi criado sozinho. Ela o libertou de sua própria queda. Veja, aqui a gente percebe, deixa eu só terminar o 2. Ele deu força para dominar todas as coisas. Quando Deus cria o homem, ele disse para que o homem governasse e dominasse sobre todas as coisas. Deus faz o primeiro homem, Aqui, o primeiro homem formado por Deus. A sabedoria faz com que o homem seja criado e o protege. Então, Deus nos amou, Deus amou a sua criação. E quando ele fez o Adão no sexto dia, ele disse que era muito bom. Então você é uma criatura de Deus, feita por Deus, gerada por Deus, porque você é um ser muito bom. Tanto é que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. E a sabedoria protegeu o Pai do mundo, assim como ela nos protege também. Se você tem sabedoria, se você busca sabedoria, você cada vez mais vai ter essa proteção de Deus. Ao passo que se você for insensato e não buscar a sabedoria, aí você vai vendo tudo que vai acontecendo aqui nesse capítulo 10 e também acontece na vida da gente quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente não busca Deus na nossa vida, a gente só faz coisas erradas. Só entra em coisas que não deveriam entrar, E que não nos leva, que não nos agrega nada, que não nos leva ao Pai de forma nenhuma. Agora continuando no versículo 3. Então ele fala aqui, no versículo 2, ele fala assim, ele deu força para dominar todas as coisas. Mas um injusto se afastou dela com sua cólera e pereceu na sua própria ira fraticida. E aqui ele está falando o quê? Adão e Eva, tiveram os dois primeiros filhos, Abel e Caim. Então aqui ele está falando sobre os dois irmãos. Aquele que tinha sabedoria, que agradava a Deus, que era Abel, e o Caim, Eu digo para você, vai ler o Gênesis para você ver toda essa história que eu estou contando, para você ver que eu não estou falando mentira, E é legal você colocar a Bíblia na sua vida, por quê? Porque assim você vai conhecer a história e não vai deixar ninguém falar para você aquilo que realmente aquilo que a Bíblia está falando de fato, você não vai deixar aquelas pessoas te enganarem com a Bíblia. A Bíblia é para nos libertar, não para nos enganar. Então, cada vez que eu vou lendo aqui, você vai lá também conhecer a palavra para você ver que realmente está escrito isso na palavra. Então, veja aqui ele está contando do irmão, por inveja, por não ter sabedoria, por inveja, por ira, essa ira fraticida, ele faz o quê? Ele mata o irmão. A injustiça, a corrupção, já começando aqui, desde o princípio. Então, aí, por causa dele, a terra foi inundada. A terra dele foi inundada. Depois a gente vai ver mais para frente, Que foi realmente inundada através
do dilúvio que a gente percebe. Mas aqui ainda ele fala, né? Então, por isso a terra foi inundada. Mas a sabedoria de novo o salvou, né? Por quê? Porque Deus viu graça aos olhos de Noé. E aí, através de um justo, aqui ó, a sabedoria de novo salvou, conduzindo o justo numa frágil embarcação, né? Se você não conhece a palavra, você vai lá e vai conhecer. Quando Noé construiu a arca, colocou e chamou as pessoas para ir para a arca. E o que as pessoas faziam? Riam de Noé. Não tinham sabedoria e não queriam ter também. Então, quando você não tem sabedoria e quando você também não busca sabedoria, coisas ruins vão acontecer na sua vida. Por quê? Porque você não vai estar no caminho que Jesus nos ensinou, que leva ao Pai. E veja, a embarcação aqui, ele foi chamando as pessoas, mas somente a família dele entrou, né? A família dele, que era Noé, e os 3 filhos, né? As suas esposas e as suas noras. A sua esposa, né? E as suas noras entraram na barca. Ninguém mais quis entrar na barca. Então, a sabedoria fez com que Noé acreditasse e Deus viu graça aos seus olhos e pediu para ele construir uma arca. E ele construiu. E o povo ria dele, porque nem chovia direito. Como é que você vai construir uma arca? Né? E aí as pessoas não foram. Ou seja, não quiseram acolher a sabedoria que Noé estava trazendo. E através de Noé, aqui teve um novo momento, uma nova criação. Né? Agora versículo 5. Quando as nações aderiram à maldade e foram confundidas, ela reconheceu o justo e conservou sem mancha diante de Deus e o manteve forte, apesar da sua ternura pelo filho. Então veja aqui, depois que Noé sai da barca, né? Teve o dilúvio, Noé sai da barca com seus filhos e da descendência dos seus 3 filhos. Né? Então Noé teve Sem, Cã e Jafé, foram os 3 filhos dele. E quando eles foram se multiplicando com os filhos, que gera filhos, que gera filhos, que gera filhos, se você for ver lá em Gênesis, você vai ver todas as gerações, né? E aí, nessas gerações, a geração de Sem é que nasce Abraão, né? Abraão, ele vem da descendência de Sem, do filho de Noé. E aí, o Abrão, né, ele chamava Abrão, ele também é um homem temente a Deus, é um homem que tem sabedoria, que busca sabedoria e ouve a voz de Deus. E ouve a voz de Deus. E obedece ao seu chamado. Então ele fala aqui, que aí nós vamos conhecer a história de Abraão, né? Que ele sai da terra dele, ele vai para uma terra que Deus manda ele ir, uma terra que ele nem conhecia. E Abraão, veja, Abraão ele é obediente. Abrão no momento, né? Abrão é obediente. E ele sai, ele ouve a voz de Deus falando para ele sair da terra dele e ele sai. E Deus fala para ele ir, deixar a família ir, mas ele vai e ainda leva o seu sobrinho Ló. Porque seu sobrinho Ló era filho de Jafé. E Jafé morre, então o Ló fica sozinho. Então ele leva o seu sobrinho para que onde ele fosse, o sobrinho também fosse. E aí eles ficam meio que longe um do outro. E aí o Ló ele vai para uma terra ali perto ali em Sodoma, né, em Gomorra, que depois também vai acontecer. Se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão ver que vai vir. O povo todo está tão disperso e longe da sabedoria, ou seja, longe de Deus. E aí eles caem só nas transgressões e na infidelidade a Deus. E aí Deus pede para que Ló saia, né? Através de Abraão, que na verdade Abraão pede a Deus e que ele vê os anjos chegando e ele fala, Senhor, mas se tiver 50 pessoas ali, ele fala, se tiver 50 eu não vou destruir. E aí ele vai baixando até chegar a 10. Então não tinha 10 justos naquela cidade, nessas cidades onde foi destruída pelo fogo, pelo enxofre, e teve a destruição de Sodoma e Gomorra. E Ló estava lá nesse momento. E ele estava com a esposa. E ele tinha 2 filhas, mas os namorados dela, né, os genros de Ló, eles não quiseram sair daquela prostituição que eles viviam, daquela farra, vamos dizer assim, né, porque não tinham Deus, estava assim
a maldade se multiplicava entre eles, era muita coisa errada que se acontecia ali, e eram as coisas do mundo, né? As coisas do mundo, aquelas coisas que a gente acha que nos agrada, que nos faz bem, porque quando você começa a seguir, quando você começa a buscar sabedoria, você vai vendo que as coisas do mundo não te faz mais sentido. Não são coisas que você deve adorar, é só a Deus, né? Então, e eles adoravam as coisas do mundo. Tanto é que se você for ler a história, você vai perceber que quando você sai de um lugar, Deus sempre fala para você, não olhe para trás. Por que não olhar para trás? Porque para trás estão as desgraças. Quando você quer mudar de vida, não volte atrás. Quando você quer sair de um lugar onde você está, que não está gerando fruto para você, se você continuar frequentando esse mesmo lugar, você vai voltar para a vida antiga que você tinha antes de conhecer a Cristo. Percebe? Se você quer resultados diferentes, você tem que buscar lugares diferentes. Você tem que buscar pessoas que pensam como você, que está querendo pensar e que estão pensando como você está querendo pensar, né? Então você tem que buscar ambientes diferentes da onde você está vivendo. Porque se você volta para trás, o que vai acontecer com você? Você vai voltar naquela vida antiga e não vai dar um passo para frente. E o que acontece com a mulher de Ló. Então, esse olhar para trás dela é o quê? Ela quis voltar. Ela quis voltar para aquele mundo que ela vivia. Ela não queria ir para um novo desconhecido, porque ali ela já conhecia, sabia que ela estava bem, que estava tranquila, estava no auge, bebidas para cá, né? Bebidas para lá, naquela alegria, churrasquinho todo fim de semana. Então, ela não queria mudar essa vida. Ela ia para uma vida que ela não conhecia. Então, ela preferiu o quê? Ela preferiu voltar para trás. Então, quando você volta para trás, né? Quando você volta, o que acontece? Acontece o pior na sua vida. Porque aquilo que você queria para sua vida vai regredir. Você vai demorar muito para mudar novamente. E foi o que aconteceu com a esposa de Ló. Então, ela voltou. E ela voltou, a cidade ia ser destruída. O que acontece? Você foi destruído junto. Então, para mostrar aqui para a gente que quando a gente dá um passo para frente, a gente precisa buscar novas conexões, novas pessoas, novos ambientes. Se eu quero mudar de vida, eu tenho que buscar novos ambientes. E aí, aqui depois, ele vai falar... Então, nesse versículo aqui, ele fala toda essa história, depois vai contar ainda que Abraão, na sua velhice, ele teve um filho que era Isaac. Depois, se você for ler lá Gênesis, você vai ver toda essa história que eu estou resumindo assim em alguns minutos, né? Que não dá, infelizmente, não dá para contar toda a história. Mas aqui ele fala assim, ó. Deus o manteve forte apesar da sua ternura pelo filho. O que é essa ternura pelo filho aqui? É quando Abraão tem Isaac, Deus pede, se você for lá ver na Bíblia, você vai ver que Deus pede para sacrificar. Ora, Deus tinha prometido para Abraão um filho e que desse filho ele teria uma geração de pessoas que o céu, as estrelas, você consegue contar as estrelas? Você consegue contar as areias da praia? Não, então assim será a sua geração. E aí Deus pede para sacrificar Isaac. Mas como, né? E se ele dizia que era de Isaac que deveria vir o Salvador, ou seja, que viria a grandes nações, grande povo, como que eu vou me sacrificar meu filho? Se eu pensar assim, né? Mas se Deus me deu, por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que mudar? Eu nunca vou conseguir mudar. Porque eu não confio. Se eu confiar em Deus, eu acredito. Mesmo eu passando por tribulações na vida, mesmo eu passando por dificuldades, eu creio naquele que me gerou, naquele que me prometeu. Se eu tenho uma promessa, eu vou em busca dessa promessa. E foi assim que Abraão pensou. Se Deus me prometeu uma descendência numerosa, então eu tenho que fazer aquilo que ele está me pedindo. E ele vai, Deus pede para ele sacrificar o filho, ele vai. E ainda leva o filho com a lenha nas costas. E o filho questiona, pai, aqui está a lenha, e aqui está o fogo, e aonde está o cordeiro para ser imolado? O cordeiro era ele próprio. E quando o filho fala isso, você imagina a angústia, né, e a agonia do pai. E quando ele vai e amarra o filho em cima da lenha e vai empunhar o filho, o anjo vem e fala, basta.
Agora eu acredito que você realmente acredita em Deus, e eu sei que você não duvidou, que você acreditou na palavra. Esse é o nosso Deus, que Ele quer que a gente acredite nele, que a gente creia na palavra dele e que a gente faça aquilo que Ele pediu para a gente fazer, nos transformando, mas que a gente não olhe para trás, que a gente não busque voltar para aquele lugar da onde a gente quer sair, que a gente sempre vá para frente, sem olhar para trás. O passado é só para a gente saber aquilo que não deu certo, para que a gente possa corrigir a nossa rota para o futuro, né? A nossa rota no presente, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus quer para a gente, que Deus tem para a gente. Nós somos filhos, nós somos herdeiros e nós somos, né, guerreiros. E nós precisamos batalhar para que a gente possa vencer todas as tribulações desse mundo, para que a gente não volte para trás, né? E queira que o mundo seja do jeito que a gente quer pra gente, achando que é só esse mundo que existe. E não, nós nascemos para a vida eterna, mas para isso nós precisamos governar nessa terra, levar a vida para as pessoas, levar a palavra para as pessoas, para que as pessoas possam cada vez mais conhecer esse verdadeiro Jesus que nos salvou, que nos libertou e que nos conduz para a vida eterna. Esse é o nosso Deus. E aí nós vamos parando por aqui. E no próximo vídeo a gente continua com o capítulo 10, que tem muita história ainda pra gente conhecer no capítulo 10, tá bom? Faça um bom dia, que Deus te abençoe, te dê muita saúde nesse dia, muita força para que você possa vencer todas as tribulações, sem olhar para trás. Beijo no coração!